E, então, para dar as boas-vindas, antes que a gente comece essa riquíssima discussão que teremos nos próximos 2 dias, eu vou dar a palavra para o professor Naumar, que é nosso parceiro da Cátedra Alfredo Bose, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Por favor, professor. Bom, obrigado, Ana Célia. Uma saudação carinhosa aos que estão aqui em presença física e aos que estão em metapresentes, né? Além da... Estão presentes, sim, mas nessa virtualidade que a gente precisa até aprender a dominar melhor os usos para trazer efeitos mais virtuosos, né? A ideia desse evento, e aí já saudando todos e todas e todes, é a gente começar uma conversa, por isso que o formato oficina foi pensado, né, para resolver uma questão que talvez esteja na base de muitos dos problemas da educação nacional, que é essa apartação entre a educação básica e a educação superior, que se configura nas instituições, né? Até mesmo atividades de educação básica nas universidades se realizam separadas das atividades que se consideram como educação superior. Então, conversando muito com Ana Célia, e ela tem colaborado bastante lá com o trabalho que a nossa cátedra está avançando, a gente achou que o FOBREAV pode ser um espaço que com um potencial de catalisar uma discussão sobre formas de superar essa apartação. Comentamos, e toda vez que a gente conversa sobre isso, a gente lembra outros países, né? Soluções que... E um dos temas que aparece é sempre... são poucos países no mundo que têm uma maturação acadêmica e um grau de desenvolvimento econômico que tem algo similar ao que o Brasil tem, que é essa separação incrível. E dentro das universidades ainda tem uma outra separação, que é entre graduação e pós-graduação. A universidade brasileira, a gente pode até dizer que ela se distingue de outras do mundo em função disso, né? Então, são vários cismas, várias separações que a gente identifica como parte dessa problemática mais ampla. E o curioso é que, constitucionalmente, esse tema é garantido, né? E na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o dispositivo chamado Regime de Colaboração, só que está sendo entendido como colaboração entre Estado, municípios, os entes federados e o governo federal. Enquanto que, na Constituição, é clara, semelhante ao que é previsto para o Sistema Único de Saúde, toda a rede de educação superior vinculada ao plano federal e todas as instituições públicas de educação, chamadas de educação superior, nos planos estadual e municipal, devem fazer parte do regime de colaboração, né? E não... Quer dizer, o tema nem aparece. Então, a gente tem um arcabouço legal, temos uma demanda social, e a gente pode até dizer uma dívida histórica, e continuamos um pouco sem saber como avançar, porque as pessoas concordam no problema, mas nas soluções sempre há bastante discordância. E quanto ao que se pode realizar de modo prático, de modo efetivo, temos aí também um complicador, que é esse modo das caixinhas, né? Conversávamos, né, Fernando, ali sobre as caixinhas, né, que a universidade se organiza em fragmentos que se fragmentam e que cada fragmentação isola. Se ela, às vezes, não consegue fazer isso para dentro, para fora fica mais difícil ainda. Então, essa problemática mais ampla, achamos que valeria a pena uma discussão, até porque o que estamos pensando em já trazer como uma certa contribuição, e que originalmente estava previsto para ser a primeira exposição, a da professora Bernadette Gatti, ela realizou
no contexto da nossa cátedra, uma cartografia de experiências inovadoras no campo da educação básica nas universidades públicas brasileiras. Não só públicas, universidades brasileiras, né? E destacou, por exemplo, a experiência do complexo de formação de professores aqui da UFRJ e outras experiências, algumas curriculares, outras institucionais. E isso, de certa maneira, sistematiza um pouco essa constatação de que não é por falta de boas ideias, de soluções interessantes e muitas delas demonstradas por sua efetividade, que essa situação de apartação da educação superior e pouca contribuição para a educação básica não é resolvida. Então, não é por falta de saber como fazer. Algo precisa ser catalisado nesse processo. E aí, concordamos, e aí eu acho que a Ana Célia pode até falar um pouco mais, que a estrutura que nas universidades tem sido testada como fonte de inovação e de superação dessa fragmentação, digamos, estrutural, são os institutos e centros de estudos avançados, né? Onde são espaços de mais liberdade, mais abertura, e que esse conjunto de questões aparece quase como uma certa convergência em relação a essa problemática. E são espaços que o potencial dessa catálise ocorrer é muito grande, né? Então, a expectativa nossa é que a gente comece a conversar, a discutir, a debater, de um modo muito prático, que é possível que esse conjunto de experiências se articule em uma proposta comum, até porque tem um cenário, um contexto nacional que não pensávamos há um ano e agora se configura, né? Que duas possibilidades existem. Uma é resgatar o que antes se fazia, e tem uma certa tendência, né? Bom, temos agora um contexto, podemos voltar a 2002. E se voltarmos a 2002, o risco de, primeiro, muita energia institucional ser gasta no retorno e sem avanço. E a outra alternativa é, nesse espaço, se apresentarem ideias, propostas, questões que sejam trazidas num pensamento mais estratégico, mais vendo à frente, em vez de ser aquele apagar de incêndios ou restaurações ou reformas ou recuperações que podem até retomar um certo status anterior. Mas o mundo avança, o mundo muda, né? Então, uma projeção de futuro é necessária, né? E a gente, eu vou passar aqui para a Ana Célia, a gente conversou bastante sobre assim, o potencial do FOBREAV desempenhar esse papel de catalisador já estruturado com esses espaços, centros, instâncias que têm essa finalidade, essa missão que eu tentei expressar aqui. Muitíssimo obrigado. Vocês vão ver que a convergência é enorme. Várias dessas coisas eu vou repetir aqui nessa minha boas-vindas, porque eu quero reforçar algumas dessas ideias, mas a convergência é enorme, eu vou realmente repetir algumas questões que eu considero enquadramento para essa discussão, que são muito importantes e que vão nos acompanhar aqui nesses 2 dias, né? Mas eu pretendo ser muito breve, nós temos uma pauta muito abrangente, instigante, que vai nos servir para o aprofundamento e, sobretudo, para desdobramentos pragmáticos, porque eu acho que é isso que nós devemos buscar ao longo desses dias, mas, sobretudo, ao final, quando vamos recolher as recomendações dessa reunião, né? Então, eu também considero essa mesma questão de que é uma missão para os nossos institutos do FOBREAV, que estão aqui presentes e que, desde ontem, estamos discutindo um pouco
qual é o nosso espaço comum. E, sem dúvida, essas discussões que vão acontecer hoje e amanhã constroem um espaço comum para a nossa atuação. Então, eu quero falar aqui de 3 pontos, rapidamente, e, ao final, então, retomar essa questão da missão do FOBREAV. Então, a primeira que eu gostaria de enfatizar é que essa reflexão sobre as políticas de educação já foi bastante desenvolvida, tanto na Cátedra Alfredo Bose de Educação Básica, do Instituto de Estudos Avançados da USP, mas também pelas cátedras que estão se desenvolvendo aqui no CBAE, que são as cátedras de formação de professores, a cátedra de Universidade do Futuro, e uma que começa agora, mas que tem uma história muito mais antiga, que é a Cátedra da Unesco de Ciência para a Educação. Então, essas 3 cátedras, a qual se somará mais outras de infância, juventude e adolescência, são cátedras que são desenvolvidas aqui no CBAE. E eu acho que, ao longo, então, dessa produção muito intensa e muito boa, de excelente qualidade, nós construímos consensos. E, nesse sentido, o documento Anotações para um Projeto Progressista na Educação Brasileira, do professor Naomar, na minha opinião, sintetiza o estado da arte e consolida a visão estratégica de médio e longo prazo para a educação brasileira. Isso quer dizer que nós precisamos ampliar essa ação, torná-la efetiva, endossando aqui uma militância do professor Luiz Bevilacqua, que ainda não está aqui presente, mas que é a preocupação dele constante de que isso tem que acontecer, né, imediatamente, que a gente não pode perder tempo, porque, na verdade, essa discussão está sendo feita há bastante tempo, consolidou consensos e está na hora, então, de ampliar a ação e o alcance que nós podemos ter. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação, que você também mencionou, é que essa ação, que já se encontra em curso em várias experiências que foram mapeadas pela cartografia da professora Roseli, mas que a gente quer ampliar esse alcance, né, vai contrariar projetos de poder e interesses estabelecidos. Ela encontrou no passado e vai encontrar no presente, vai encontrar resistências. Então, é bastante provável que novas coalizões políticas dentro e fora da universidade e da complexa arquitetura institucional da educação brasileira poderão ser necessárias, novas coalizões de poder, novas coalizões políticas. Mas a boa notícia é que a maré e os ventos são favoráveis para uma navegação de longo alcance. Temos, então, agora, policymakers que ocupam posições estratégicas e que compartilham desses consensos estruturados, e eles têm o poder de alavancar as ações desejadas. Então, essa é a segunda observação. Vamos encontrar resistências, mas temos consensos e temos pessoas chaves ocupando lugares que vão poder potencializar essa ação que nós queremos que seja efetiva e que venha logo, não é verdade? Bom, o meu terceiro ponto é que nós chegamos aqui na concepção de estratégias inovadoras para a educação brasileira, mas o futuro não demora, é para já, e os ritmos e alcances da implementação são e continuarão sendo muito variados do ponto de vista espacial, regional, estadual, municipal. Mas a reflexão sobre o futuro é permanente. O que acabou de ser implementado pode se tornar rapidamente descartável. Vivemos numa era de transições profundas, marcadas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com tendências fortes, que são conhecidas, mas as suas incertezas críticas são muito mais numerosas no momento. E ainda não sabemos qual é a universidade do futuro que nós vamos ter, né? Qual é a universidade, para que mundo a universidade precisa preparar estudantes no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino básico e na universidade. Então, nós não sabemos ainda que universidade do futuro será essa. Mas sabemos que a universidade pós-pandemia mudou profundamente as formas de agir e pensar de alunos e professores. E, nesse sentido, a pandemia acelerou mudanças institucionais que vieram para ficar.
e ela não perdoa posturas ultrapassadas. E eu já estou aqui terminando. Então, nesse sentido, a experimentação será permanente. As capacitações precisarão ser cada vez mais dinâmicas e as ciências são e serão as bússolas confiáveis. E daí a importância, então, da ciência para a educação. E, por último, então, uma palavra sobre o Fórum, né? O Fórum hoje é composto de 14 institutos que representam as universidades brasileiras e que têm diante de si uma oportunidade única, uma missão que tem um conteúdo fortemente político, a de ajudar, mergulhar, arregaçar as mangas, meter a mão na massa, enfim, de contribuir para essa transformação da educação brasileira, pública, gratuita e de qualidade, que é o verdadeiro caminho para ultrapassar o umbral que nos separa de países com melhores condições de vida material e imaterial. Essa missão tem o potencial de nos transformar em um verdadeiro fórum, como desejamos, né? Nós queremos ser um fórum que, num certo sentido, não unifique, mas que tenha uma plataforma comum que nos faça atuar melhor conjuntamente, né? E da nossa parte, aqui da parte do CBAE, o que nós estamos fazendo para essa construção permanente da reflexão sobre o futuro é propor, em algum momento, um doutorado em futuros, né? Mas também nos dedicando a montar letramentos em futuros, que nos ajudem, com os nossos parceiros, né, a vislumbrar e concretizar aquilo que nós consideramos que sejam efetivamente os amanhãs desejáveis. Mas tem muita água para rolar, espero que não os dilúvios de ontem, e ainda não encontramos, certamente, o pulo do gato. Quem sabe, nessas nossas discussões, a gente possa contribuir, eu gosto muito dessa expressão, né, para encontrar esse pulo do gato. Então, eu acho que a gente pode começar a nossa discussão, pedir para Maria Fernanda vir aqui, que coordenará essa primeira mesa, e nós podemos nos deslocar para lá, e eu acho que todos que vão participar já estão aí a postos, né? É pelo Zoom, a exposição é pelo Zoom. Então, nesse momento, depois da abertura, a exposição Licenciaturas Interdisciplinares, do professor Luiz Carlos de Menezes. O painel de debate terá como coordenadora a professora Maria Fernanda Elbert, da Cátedra da Universidade do Futuro, do CBAE, e como debatedores o professor Ivo da Silva Júnior, do IEAC, da Unifesp, e a Marcela Nogueira, da UNILA.